Seja bem-vindo ao canal Avançando na Matemática, eu sou a professora Cláudia Adam. No vídeo de hoje a gente vai conversar a respeito da função afim. Nesse vídeo a gente vai, por meio de exemplos essencialmente, inferir como que é o comportamento do conjunto domínio, imagem e como são os gráficos para essa função afim, que é uma função muito utilizada em várias aplicações. Assim, me acompanhe até o final do vídeo, aproveita, já dá um like, compartilha com aqueles teus amigos que você sabe que precisam revisar esse tipo de conteúdo e caso não seja inscrito no canal, vai lá e se inscreva que é para não perder nenhuma aula nova. Agora, vem comigo para a aula! Esse aqui é um vídeo da série Funções Especiais. Funções que, com frequência, são utilizadas durante a disciplina de cálculo diferencial integral, mas principalmente em aplicações do cálculo nas mais diversas áreas. Nosso objetivo nessa série é, para cada uma das funções especiais, olhar para o seu conjunto domínio, imagem e comportamento do gráfico. No vídeo de hoje, a gente vai conversar a respeito da função afim. A função f ela é uma função afim quando ela é uma relação dos reais nos reais, ou seja, o conjunto A é o conjunto dos números reais e o conjunto B também, e tal que possam ser consideradas duas constantes A e B quaisquer, de tal forma que a f de x, a relação f de x, seja escrita como uma f de x igual a ax mais b, para qualquer x que pertença ao conjunto dos números reais. Então, vamos ver alguns gráficos, vamos resolver alguns exemplos. Para isso, vamos considerar um primeiro caso, que é quando o a, esse coeficiente de x, ele é zero, e b, então, é um número real qualquer. Nessa situação, o que a gente tem aqui, f de x fica sendo b. Então, primeiro exemplo, f de x igual a 3. Para a gente esboçar um gráfico, não há nenhum problema da gente construir uma tabelinha. Então, vamos construir uma tabelinha com alguns valores de x. Peguei aqui de menos 3 até 3 positivo, todos os inteiros desse intervalo. E para esses elementos x, o que a gente precisa? A gente precisa calcular a f de x. f de x, no nosso caso, vale 3. Então, quanto que vale o f de menos 3? 3. O f de menos 2? 3. O f de menos 1? 3. O f de 0? 3. O f de 1? 3. F de 2? Mesma coisa. F de 3? Mesma coisa. Se a gente marcar esses pontos no plano cartesiano, o que a gente obtém? Quando x é menos 3, o y é 3. Então, a gente está falando desse pontinho aqui. Quando x é menos 2, o y é 3. Então, esse ponto. Quando x é menos 1, o y é 3. Então, aqui. Quando x é 0, o y é 3. Então, x0, y3. Quando x1, y3. Quando o x é 2, o y é 3. Temos aqui o ponto. Quando x é 3, o y é 3. Aqui mais um ponto. Ligando todos eles, a gente tem aqui o gráfico, ou seja, é uma reta paralela ao eixo x. Uma reta paralela ao eixo x que corta o eixo y no ponto 3. Isso significa que a imagem da função é exclusivamente o número 3. Lembrando que o conjunto imagem é o conjunto com todas as soluções. Então, olha, quais foram as soluções que a gente encontrou? Encontramos somente o 3. O conjunto domínio, o conjunto de todos os reais. Vamos fazer mais um exemplo? Então, vamos pegar f de x igual a menos raiz de 2. Se f de x for menos raiz de 2, o que a gente vai ter? A gente vai construir uma tabela e, ao construir essa tabela, de novo, vou pegar o mesmo intervalo de valores, ou seja, os inteiros de menos 3 a 3, poderíamos ter pego quaisquer outros valores e não necessariamente precisaríamos ter pego 7 elementos, poderíamos ter pego um número maior ou um número menor. Então, a gente tem uma certa liberdade em relação a isso. Agora, é claro que essa liberdade ela é uma liberdade um tanto limitada. Em alguns casos, é possível a gente perceber que, apesar do domínio ser o conjunto dos números reais, dependendo do conjunto de elementos que a gente escolhe para x, a gente não consegue ter uma ideia de como que é o comportamento macroscópico do gráfico da função. E nas situações em que isso ocorrer, eu vou chamar a atenção. Então, vamos lá. F de x igual a menos raiz de 2. Significa que f de menos 3 é menos raiz de 2, que é o mesmo valor de f de menos 2, que vale a mesma coisa para f de menos 1, f de 0, f de 1, f de 2.
f de 3, ou seja, independente do valor de x que eu tomo, a resposta é sempre menos raiz de 2. Então, vamos marcar esses pontos no plano cartesiano. Se x é menos 3, o y ele é menos raiz de 2. Se x for menos 2, o y menos raiz de 2. Se x menos 1, o y menos raiz de 2. Se x é 0, y menos raiz de 2. Para x1, mesma coisa. Para x2, aqui está o ponto. Para x3, o ponto é esse aqui. Com base nesses 7 pontos, é possível inferir que o gráfico da função também é, a exemplo do que aconteceu antes, uma reta horizontal, ou seja, uma reta paralela ao eixo x que corta, que intercepta o eixo y no ponto menos raiz de 2. Significa então que o conjunto imagem dessa função é exclusivamente o elemento menos raiz de 2, porque ele é a única solução encontrada, e o conjunto domínio, a exemplo do que se tinha antes, são todos os reais. Agora, topa fazer mais um exemplo rapidinho? Vamos pegar f de x igual a 0. Para f de x igual a 0, o que a gente vai ter? A gente vai ter que, independente do valor que a gente toma, a imagem é sempre nula. Portanto, se a gente pega no plano cartesiano e vai marcando esses elementos, a gente vai ter o quê? Que se x é menos 3, o y é 0. Se o x é menos 2, o y é 0. Se o x é menos 1, o y é 0. Se x é 0, o y é 0. Se x for 1, o y é 0. Se x for 2, o y é 0. Se x for 3, o y é 0. Portanto, o gráfico é uma reta sobre o eixo x. O fato da reta estar sobre o eixo x não invalida a característica dela de poder ser considerada paralela a esse eixo. A imagem da função é o 0 e o domínio, conjunto domínio, são os reais. Resumindo esses 3 primeiros exemplos, o que a gente pode dizer? Que se f de x é um número real b, não importa o valor que eu tomo para x, a resposta ela é sempre a mesma e igual a b. E como esse b ele é um número real, o que a gente tem? A gente tem que ele pode ser negativo e, portanto, o gráfico vai ser uma reta que ela é paralela ao eixo x, mas está abaixo do eixo x. Ele pode ser igual a 0, que então vai ser uma reta sobre o eixo x. E pode ser positivo, que significa que a reta, que será paralela ao eixo x, mas estará acima dele. Quando a gente tem funções cujo gráfico são retas paralelas ao eixo x, elas são chamadas de função constante. Então, função constante é um caso particular da função afim. E lógico, para essas funções constantes, então a gente tem que na imagem está exclusivamente o coeficiente b, enquanto que o domínio é qualquer número real. Agora vamos pegar e vamos inverter as situações. Vamos considerar o coeficiente b como sendo nulo e o a diferente de 0. Nessa situação, vamos tomar um exemplo. A função f de x igual a 2x. Aqui temos uma função, então, em que o a vale 2. Queremos, para essa função, determinar domínio, imagem e também o gráfico. Para fazer o gráfico, vamos montar uma tabelinha. Vamos pegar os mesmos valores de x que a gente tomou nos exemplos anteriores, ou seja, inteiros de menos 3 a 3. Se f de x é 2x, então, se eu estou falando de f de menos 3, a imagem vai ser o quê? 2 vezes menos 3, que é menos 6. A imagem para o menos 2 vai ser 2 vezes menos 2, que é menos 4. Imagem para o menos 1, 2 vezes menos 1, que é menos 2. Imagem no 0, 0 vezes qualquer número diferente de 0 é 0. Imagem do 1, 2. Imagem do 2, 4. Imagem do 3, 6. Marcando esses pontos no plano cartesiano, o que a gente tem? Ao menos 3, a gente associa o 6 negativo. Ao menos 2, a gente associa o 4 negativo. Ao menos 1, a gente associa o 2 negativo. Ao 0, a gente associa o 0. Então, esse pontinho aqui está lá. Ao 1, a gente associa o 2. Ao 2, a gente associa o 4. E, ligando todos esses pontos, o que a gente tem? A gente tem o gráfico da função 2x. Vamos pegar um outro exemplo e vamos esboçar sobre esse mesmo plano cartesiano, ou seja, vamos pegar a função f de x igual a meio x. Nessa situação aqui,
nós temos que o valor de A ele é 1 sobre 2. Se f de x é igual a meio x, a tabelinha para os mesmos valores será qual? F de menos 3 é menos 3 meios, que é menos 1,5. F de menos 2 é menos 1. F de menos 1 é menos 0,5. F de 0 é 0. F de 1 é 0,5. F de 2 é 1. E F de 3 é 3 meios, que é o mesmo que 1,5 positivo. Marcando esses pontos no gráfico, teremos que ao menos 3 a gente associa o menos 1,5, ao menos 2 a gente associa o menos 1, ao menos 1 a gente associa o menos 0,5, o 0 associa-se ao 0, então já deixei marcado de antes, o 1 está associado ao 0,5 positivo, o 2 está associado ao 1 positivo, e o 3 está associado a 1,5 positivo. Unindo, percebam que esses pontos todos, eles nos dão a ideia de que o gráfico seja uma reta, e a reta a gente enxerga aqui. Se, ao invés desses dois exemplos que eu tomei aqui, a gente tivesse tomado um outro, em que o A fosse 3. Se o A fosse 3, então a nossa f de x seria 3x. Calculando os valores da imagem, ou seja, construindo uma tabelinha, o que a gente teria como resposta, o que a gente enxergaria como sendo o gráfico da função f de x igual a 3x? A gente enxergaria essa reta aqui em vermelho. Se ao invés de 3x tivéssemos escolhido a função 4x, enxergaríamos ali. Se ao invés de 4x tivéssemos pensado na função 1/3 de x, o gráfico seria esse lilazinho aqui. Ah, mas eu não queria 1/3, eu queria 1/4 de x. O gráfico está aqui. E se, ao invés desse, nós tivéssemos pego A exatamente igual a 1, o que a gente teria? Se A fosse 1, a nossa f de x seria x. O gráfico da função f de x igual a x estaria aqui. E f de x igual a x, ela é uma função especial, uma função que tem um nome especial e que eu imagino que vocês já tenham ouvido falar, que é a função identidade. Então, a função identidade, ela é um caso particular de uma função afim. É um caso particular quando o coeficiente A da função afim vale 1 e o coeficiente B da função afim ele é nulo. Quando a gente olha para todos esses gráficos de função, o que a gente percebe que é comum a todos eles? Primeira coisa, o conjunto domínio, os valores que x pode assumir. Para qualquer uma das situações, o x pode assumir qualquer valor, portanto, o domínio da função todos os reais. Em relação às soluções encontradas, bem, se o domínio são todos os reais, o que a gente enxerga aqui como sendo as soluções? Ou seja, a imagem, todos os reais também. Adicionalmente, percebam que em todas as situações que eu tomei aqui, o nosso A ele era dos mais distintos. Ele valeu 1, 2, 3, 4, 1 meio, 1/3, 1/4, mas todos eles eram positivos. A sendo positivo, o que a gente percebeu? Que todas as retas, elas eram ascendentes, ou seja, elas estavam apontando para cá, ó. Elas são ascendentes, elas estão apontando para cima. Agora, vamos ver um outro exemplo. Bem, a primeira função, então, cujo gráfico a gente vai esboçar, vai ser a função f de x igual a menos 1 meio de x. Para esboçar esse gráfico, vamos construir a tabelinha. Por uma questão de padronização, vamos escolher o mesmo intervalo de valores que a gente adotou anteriormente, ou seja, x variando de menos 3 a 3, tomando todos os inteiros. Nessa situação, o f de x, como dito, é menos meio de x. Então, olha, como temos o menos da fórmula e o menos do número, o que a gente tem? Que menos com menos dá mais. Então, f de menos 3 meios fica 3 meios positivos. 3 meios positivos é o mesmo que 1,5. f de menos 2, o menos da fórmula com o menos do número fica 2 positivo, 2 dividido por 2, 1. f de menos 1,
o menos da fórmula com o menos do número, do x que eu estou tomando aqui, vai ficar menos com menos, mais. Então, 1 meio positivo. 1 meio positivo é 0,5. F de 0 vai ser 0 sobre 2, que é 0. F de 1 vai ser menos 1 meio, ou seja, menos 0,5. F de 2, menos 1. F de 3, menos 3 meios, que é menos 1,5. Marcando esses pontos no plano cartesiano, o que a gente tem? Ao menos 3, a gente vincula o 1,5. Ao menos 2, a gente vincula o 1. O menos 1 está associado ao 0,5. O 0 está associado ao 0. O 1 positivo está associado ao menos 0,5. O 2 positivo está associado ao menos 1. O 3 positivo está associado ao menos 1,5. Então, aqui está o gráfico da função menos 1 meio de x, ou seja, o gráfico é uma reta. Vamos pegar um outro a. Aqui a gente tomou, então, o a igual a menos 1 meio. Agora, vamos fazer a escolha de a igual a menos 2. Se a for menos 2, o que a gente vai ter? Que f de x é menos 2x. Então, f de menos 3 é 6 positivo. F de menos 2 é 4 positivo. F de menos 1 é 2 positivo. F de 0 é 0. F de 1 é menos 2. F de 2 é menos 4. E f de 3 é menos 6. Ou seja, esses pontos, quando colocados no plano cartesiano, geram o quê? F de menos 2 liga-se ao 4, f do menos 1 liga-se ao 2, f de 0 liga-se ao 0, f de 1 ao menos 2, f de 2 ao menos 4 e f de 3 ao menos 6. Ligando todos esses pontos, aqui está o gráfico da função f de menos 2x. Escolhemos esses dois valores para a, menos meio e menos 2, mas poderíamos ter feito outras escolhas. Por exemplo, se a gente tivesse escolhido a igual a menos 1/3, o gráfico que a gente encontraria seria esse aqui, ó. Esse aqui. Se o a fosse menos 1/4, então o gráfico com o qual a gente já está falando era esse. Se o a fosse menos 3, então a reta seria esta. Se o a fosse o menos 4, o gráfico seria esse outro. Independente do valor de a que a gente tome, se o a ele for negativo, o que a gente vai ter? A gente vai ter que os gráficos, que são retas, elas são descendentes, elas estão aqui apontando para baixo. O que podemos falar a respeito do domínio da função? O domínio da função, todos os reais. E o que podemos falar a respeito da imagem da função? Conjunto imagem, conjunto das soluções, conjunto dos resultados. Que os resultados, eles também são os mais diversos, ou seja, são também os números reais. Assim, resumindo o que a gente viu aqui, se a função f de x ela é um a vezes x, um número real a vezes x, uma característica muito importante é que a origem está sempre no gráfico. O que significa que a origem está sempre no gráfico? Que esse ponto aqui pertence a qualquer um dos gráficos do tipo AX. Esse A é um número real qualquer. Ele pode ser positivo, negativo ou zero. Caso ele seja zero, então f de x é zero. Se f de x então é igual a zero, a gente está no fundo falando da função constante nula, cujo gráfico ela é uma reta sobre o eixo x. Agora, se o a for negativo, então a gente está falando de uma reta que está apontando para baixo, uma reta descendente. Já se o a ele é positivo, a reta ela é ascendente. O domínio da função são todos os reais, a imagem também são todos os reais, e essas funções que cortam a origem do plano cartesiano recebem um nome especial. Elas são chamadas de função linear. Então, note que
Função linear é uma função afim. Função constante é uma função afim. Função identidade é uma função afim. Por isso que a gente resolveu analisar as funções afim. Por quê? Porque elas englobam todos esses casos particulares. Vejamos um terceiro caso. O terceiro caso é quando? Quando nem A e nem B são nulos. Ou seja, quando A e B são distintos de zero. Isso significa que a nossa função afim, que é a estrutura dos exemplos que a gente vai tomar para a função afim, vão ser do tipo AX mais B. Vamos considerar alguns exemplos. O primeiro deles que a gente vai tomar aqui é quando tanto A quanto B valem 1. Se A e B valem 1, então a nossa função f de x ela é a função x mais 1. Bem, se a função f de x é igual a x mais 1 e a gente quer conhecer gráfico, domínio e imagem, vamos construir uma tabelinha. Quais serão os resultados que essa tabela irá nos fornecer? Bem, f de menos 3 será menos 3 somado de 1, que é menos 2. F de menos 2, menos 2 somado de 1, que é menos 1. F de menos 1, menos 1 somado de 1 positivo, que é 0. F de 0, 0 somado de 1 é 1. F de 1, 1 mais 1, 2. F de 2, 2 mais 1, 3. F de 3, 3 mais 1, 4. Esses pontos no plano cartesiano vão estar onde? Ao menos 3 associa-se o 2 negativo. Ao menos 2 associa-se o 1 negativo. Ao menos 1 associa-se o 0. Ao 0 associa-se o 1. Ao 1 associa-se o 2. Ao 2 associa-se o 3. E o 3, ele é associado ao 4. Ligando todos esses pontos, temos como gráfico uma reta. Aqui está a reta x mais 1. Podíamos ter pego outros valores, mesmo considerando A e B distintos de 0, podíamos ter pego outros valores para A e B. Por exemplo, se o A vale 1, mas o B vale 2. O que a gente tem? Tem a f de x igual a x mais 2. Nesse caso, a tabela gera que resultados? Gera que valores para a imagem? Que menos 3 somado de 2 é menos 1, menos 2 somado de mais 2 é 0, menos 1 mais 2 é 1 positivo, 0 mais 2 é 2, 1 mais 2 é 3, 2 mais 2 é 4, 3 mais 2 é 5. E quando a gente marca esses pontos ali no plano cartesiano, o que a gente obtém? Que o menos 3 está associado ao menos 1, que o menos 2 associa-se ao 0, que o menos 1 associa-se ao 1, que o 0 está associado ao 2, que o 1 positivo associa-se ao 3, que o 2 positivo associa-se ao 4 e que o 3 positivo associa-se ao 5. Note que é uma reta também, e mais uma reta paralela à reta obtida como gráfico da função x mais 1. Percebam que se ao invés de A igual a 1 e B igual a 2 tivéssemos pego A igual a 1 e B igual a 3, teríamos essa reta. Se ao invés de termos considerado x mais 1 e x mais 2, tivéssemos considerado a função f de x igual a x mais 3, o gráfico seria esse aqui, ou seja, uma reta paralela às demais. Eu vou colocar como pontilhado o seguinte gráfico. F de x, que é o x mais 0. Deixei pontilhado por quê? Porque aqui a gente estava considerando que tanto A quanto B precisaria ser diferente de 0. E aqui, nesse caso, a gente estaria considerando o B nulo. Então, ele não é um exemplo do caso 3, mas eu quis introduzir aqui só para que vocês tivessem essa noção de construção de família de retas. O gráfico de x menos 1, x menos 2, x menos 3 estariam ali esboçados. Então, o que a gente pode concluir aqui? Que o domínio dessas funções são todos os reais e que a imagem também são todos os reais. Além disso, uma outra característica que a gente consegue perceber aqui é que todas as retas são ascendentes. Estão apontando aqui para cima. Bem, elas estão apontando para cima e o que a gente está vendo? O A, ele foi sempre o mesmo. Então, quando o A ele é positivo, o que a gente tem? Temos as retas
ascendentes, temos as retas apontando para cima. Vejamos novo exemplo. Agora, vejamos o seguinte caso. E se a função que a gente estivesse trabalhando fosse essa aqui? O A igual a menos 1 e o B igual a 1. O que a gente teria como resposta? Teríamos que o f de menos 3 é menos 3 somado de 1. E daí percebam que na expressão o x ele tem um sinal negativo. Então temos o menos da função e o menos do valor de x. Menos com menos, mais. Então, mais 3 com mais 1, mais 4. F de menos 2. O menos da expressão com o menos do valor de x vai ficar menos com menos, mais. 2 mais 1, 3. F de menos 1. Mesma coisa. O menos da expressão com o menos do 1 negativo fica menos com menos, mais. 1 mais 1, 2. F de 0 é 1. F de 1, 0. F de 2, menos 1, f de 3, menos 2. No plano cartesiano, a gente tem então que ao 3 associa-se o 4, ao 2 negativo associa-se o 3, ao 1 negativo associa-se o 2, ao 0 associa-se o 1, ao 1 associa-se o 0, ao 2 positivo associa-se o menos 1, ao 3 positivo associa o menos 2. Então, o gráfico é esse aqui, menos x mais 1. Se, ao invés de menos x mais 1, nós tivéssemos escrito menos x mais 2, quais seriam os pontos que a gente iria marcar? Que, ao menos 3, a gente estaria associando o 5 positivo, que ao menos 2, a gente estaria associando o 4, que ao menos 1, estaríamos associando ao 3, que o 0 a gente estaria associando ao 2, que o 1 estaríamos associando o 1, que o 2 a gente associaria ao 0 e que o 3 estaria associado ao menos 1, ou seja, aqui está o gráfico. Então, se ao invés dessas duas funções a gente estivesse considerando o menos x mais 3, o gráfico seria esse. O menos x, daí aqui, de novo, coloquei um menos x pontilhado, por quê? Porque ele não é um exemplo desse caso, porque aqui a gente está falando que o b precisa ser diferente de 0 e aqui o b estaria sendo nulo, mas eu introduzi esse gráfico só para vocês terem uma ideia da familiaridade entre as funções, ou seja, os gráficos para todas essas funções distintas, eles têm a mesma, eles são todos muito parecidos, ou seja, eles são paralelos uns aos outros. Então, menos x menos 1, menos x menos 2, menos x menos 3. Para todos eles, o domínio da função são os reais e a imagem da função também são os reais. Note que, em todas essas situações, os gráficos, as retas, elas estão apontando para baixo. Então, elas são descendentes. Aqui pode estar uma pergunta, alguém dizer assim, Cláudia, por que você está dizendo que elas estão apontando para baixo? Porque se você olhasse dessa outra perspectiva aqui, elas estariam apontando para cima. Essa seria uma pergunta válida. Eu vou, inclusive, já apagar aqui, que é para evitar confusão. Mas por que eu digo que eles estão apontando para baixo? Porque eu estou considerando, para tirar essa conclusão, que os valores de x crescem nessa direção. Os valores de x, eles crescem da esquerda para a direita. Então, quando você vai olhar o comportamento de uma função, você costuma também fazer isso. Olhar para os valores da imagem quando o x viaja da esquerda para a direita. Então, conforme os valores de x se locomovem, ou seja, se dirigem para a direita, o que os valores da imagem vão acontecendo? Vão diminuindo, ou seja, viajam de forma descendente. Por isso que eu digo que aqui eles estão apontando para baixo e no slide anterior eu disse que eles apontavam para cima. Porque eu estou respeitando aqui a direção com que o x, que são os elementos do domínio, crescem. Quais são as conclusões que a gente consegue extrair desses vários exemplos que a gente abordou? Então, o que a gente viu? A gente viu que se A e B são distintos de 0, a f de x é do tipo ax mais b, e que eu sempre posso recorrer à tabelinha para ver que resultados isso me gera.
De uma forma geral, a gente tem que, lembrando aqui que tanto A quanto B, eles vão ter valores positivos e negativos. Para A positivo, eu posso ter B tanto positivo quanto negativo. Se ele for positivo, o que eu vou ter? Eu vou ter esse gráfico aqui. Ou seja, como A é positivo, a minha reta ela é ascendente. O valor de B positivo significa o quê? Significa que a minha reta cortou o eixo Y, ou seja, interceptou o eixo Y num ponto B. E esse ponto B, por ser positivo, estava acima do eixo X. Agora, como eu mencionei, o B pode ser tanto positivo quanto negativo. Caso ele seja negativo, o que a gente tem? A gente tem que a reta, que é o gráfico da função, intercepta o ponto B, e esse ponto B ele está abaixo do eixo X, ou seja, ele é um valor negativo. Tanto faz se a reta corta num ponto acima do eixo X ou num ponto abaixo, em ambas as situações a gente está falando de retas ascendentes. Agora, se A for negativo, o que a gente vai ter? Se A for negativo, de novo, a gente pode ter um B positivo e um B negativo. No caso do B positivo, então a gente está falando de uma reta que aponta para baixo, mas que corta o eixo Y num valor B positivo, ou seja, num valor B que está acima do eixo X. Já se o B for negativo, a gente vai ter que a reta ela intercepta o eixo Y num ponto B abaixo do eixo X, aqui, e por conta do valor de A, a gente continua tendo uma reta descendente. Domínio e imagem em todas as situações são os conjuntos dos números reais. Se a gente for resumir função afim num único slide, o que a gente tem? Função afim é uma função do tipo ax mais b, em que a e b são números reais, e uma função afim ela tem como gráfico uma reta. No caso, o coeficiente a ele está associado a quê? A inclinação da reta. Se o a é igual a zero, a reta é horizontal. Se o a é positivo, a reta ela é ascendente, ou seja, aponta para cima. Se o a é negativo, a reta ela é descendente, o que significa que aponta para baixo. Já o coeficiente b, ele representa o quê? Ele é o ponto de interseção da reta com o eixo y. E, para todas as situações, o que temos em comum? Que o domínio são todos os reais. Com isso, não tem para ninguém. Você manjou sobre função afim. E nos vemos na próxima aula.